Bom, gente, boa tarde, né? Vou tentar, né, ser mais animado aí, que vocês já devem estar cansados, né? A semana inteira de palestra, o dia todo de palestra. E, quer dizer, eu vou tentar falar de um assunto que nem eu, acho que nem eu, nem ninguém sabe sobre esse assunto, tá? Por outro lado, ele está em todos os lugares, mas ele não está em nenhum lugar. Então, eu coletei um bocado de material, etc., para tentar mostrar para vocês pelo menos algumas percepções, tá? Então, essa piadinha aqui, né, ela mostra muito do que está acontecendo hoje em dia, né? Então, quando se fala de Big Data, Data Science, ciência dos dados, etc., acaba acontecendo algo muito parecido com isso aí, né? Vamos resolver qualquer problema usando Big Data ou Data Science e ninguém realmente sabe como que é isso, o que isso faz, etc. Mas eu gosto muito dessa definição, tá? Essa definição ela é muito instrutiva, né? Porque ela faz uma analogia que é muito próxima, né, do que está acontecendo, tá? Então essa aqui também ela é boa para a gente pensar e notem, tem um aprendizado que eu acho que é importante a gente colocar, que é esse aprendizado da histeria coletiva, tá? Então existe uma histeria coletiva em torno desse assunto e obviamente algumas coisas vão fazer progresso, eu vou tentar mostrar isso para vocês, e algumas coisas vão simplesmente desaparecer, tá? Então essa lógica aí é um pouco do que está aí. Esse Wordle aqui, eu vou mostrar uma série de figurinhas para poder motivar aqui alguma parte mais técnica, tá? Isso aqui eu peguei todos esses conceitos que são afins a dados, né? Data Mining, Machine Learning, Data Science, Deep Learning, não sei o quê. E aí eu peguei o primeiro parágrafo da Wikipedia de cada um e eu gerei isso aqui, tá? Então vocês podem ver que os vários conceitos que são muito falados aí, né? De recuperação, de inteligência artificial, de estatística, de computação, de descoberta, de processo, todos estão aparecendo aqui. Mas, na verdade, tem uma grande palavra que vem por trás aqui, que é essa emergência dos dados, tá? Então, existe uma coisa que já é bem patente, que é o fato de que nunca a gente teve tantos dados e a gente continua gerando dados numa velocidade muito grande, tá? Então, vamos lá. Aí começam as várias visões aqui sobre Data Science, tá? Então, isso aqui é a tal da visão clássica de Data Science. Então, essa visão clássica, ela dizia mais ou menos o seguinte, que o cientista de dados, ele era a conjunção, né, cientista de dados está aqui no meio, ele era a conjunção de habilidades de programação, de hacking, de conhecimento teórico e de conhecimento de domínio, tá? E aí, quer dizer, esses diagramas, todos que eu vou mostrar aqui, são mais humorísticos do que qualquer coisa, tá? Então, essa interseção aqui é aprendizado de máquina, essa interseção aqui é pesquisa tradicional e essa interseção aqui é onde ficam os bandidos, né? O pessoal que rouba identidade, não sei o que, etc. Tá? Mas aí, depois daquelas confusões de espionagem, não sei o que, eles deram uma evoluída nesse diagrama aqui e apareceram algumas coisas bem interessantes também, tá? Então, na verdade, eles colocaram aqui como parte do processo o diabo, né? Então, o diabo presente nas nossas vidas, ele aparece aqui, e aí você começa a ter várias interseções que são bem legais, tá? Então, você veja o seguinte, quando você pega o hacking e o conhecimento de domínio, aquele cara que era perigoso, ele não é tão perigoso mais, tá? Aí, aqui em cima é Machine Learning, aí ele dá alguma visão acadêmica também, né? Então, aqui, o conhecimento de matemática e estatística e o diabo é o membro de comitê de tese, né? O cara que vai avaliar a sua tese, o cara que está na interseção aqui de hacking, matemática e diabo é o seu colega, que vai roubar o seu resultado, né? O diabo conhece o domínio, conhece matemática, mas não sabe programar, é o seu orientador, né? E aqui, ó, o cara que é o diabo, sabe hackear e conhece o domínio, é aquele que roubou a identidade. E no meio de tudo está a Agência Americana de Espionagem, né? A conjunção, então, isso aí é uma piada em relação a isso. Mas isso mostra como é que essa questão dos dados ela está presente no nosso dia a dia, tá? Agora aqui, o que apareceu diferente nesse slide aqui? O que apareceu diferente nesse slide é uma figura que a gente vai falar muito dela hoje, né? Que é o unicórnio, tá? Basicamente, essa figura, né, que a gente está procurando aí, esse cientista de dados, ele não existe. Ele não existe, ele simplesmente não existe, tá? Então nós vamos falar um bocado aqui da construção do unicórnio, nós vamos chegar lá daqui a pouco, né?
Mas aí, recentemente, eu achei essa definição aqui que eu achei legal, porque ela começa a estruturar as coisas de uma maneira mais interessante, tá? Então, ele começa aqui batendo primeiro, né, que Big Data é uma coisa vaga, e isso realmente é, ou seja, ninguém aqui, se eu perguntar assim, o que é Big Data? Cada um vai falar uma coisa diferente aqui, tá? Mas ele tem aqui, ele coloca 3 dimensões que eu acho que é importante a gente situar e entender o que é efêmero nesse processo. Eu acho que a principal colocação aqui para os profissionais da área de computação é identificar o que é efêmero e o que vai persistir. Tá? Então a primeira aqui que ele coloca é o seguinte: Big Data é um monte de tecnologias. Sim. Mas, gente, lembrem-se que a tecnologia é efêmera. Né? Então, vamos dizer assim, há um bom tempo, todas as tecnologias que eu usei na época da minha graduação já desapareceram. Então, se eu fosse uma pessoa atrelada à tecnologia, eu teria desaparecido junto com elas. Tá? Então, ou seja, há um frisson tecnológico, nós vamos falar disso mais tarde um pouquinho, mas ela é efêmera. A segunda é o seguinte: ele pode ser uma revolução em termos de medida, de contabilidade, de verificação, de rastreabilidade. E aí a gente começa a ver uma coisa que pode ser muito interessante, tá? Que é você ter um mundo muito mais quantificado do que nós temos atualmente. Isso tem uma pergunta filosófica complexa aí por trás, tá? E tem a terceira, tá? Que eu acho que aqui sim reside uma grande oportunidade, que é o seguinte, que é um ponto de vista, uma filosofia a respeito de como decisões serão e talvez devessem ser tomadas no futuro. Então, aqui eu dou o primeiro ponto, né, que eu acho que é importante a gente falar dessa apresentação aqui hoje. Quando se fala de Big Data, Data Science, etc., o ponto fundamental, a transição fundamental é o que muitas pessoas chamam de tomada de decisão baseada em dados. Essa é que é a maior transição, tá? E aí eu vou me permitir aqui fazer um momento lúdico, né? Então, o que é o meu momento lúdico? Que eu vou colocar para vocês aqui, eu acho que a maioria não vai entender, mas vamos lá. Eu vi um computador pela primeira vez há uns 30 anos atrás, tá? Então, eu estava lá, eu vi um computador, eu olhei para ele olhou para mim, né? Não aconteceu nada muito mais do que isso, porque aquele computador, naquela época, ele estava rodando um programa que eu não tinha a menor ideia para o que ele servia. Tá? Então eu vi aquela coisa piscando, tal, falava assim, nossa, mas né, que coisa futurística, moderna, piscando. Era um poderoso computador com 64K de memória, né, rodando a algo como 1 MHz, e daí tela preta, aquelas coisas bem de filme, né, de antigamente. Mas aí o que era esse programa? Tá? Então você vê o seguinte, né, estava lá olhando, tal, não entendia, não fazia a menor ideia do que significava aquele programa. Qual era o programa que estava rodando no computador? Temos 3 opções típicas aqui, né? Primeira opção típica, que não tem problema, não é realmente uma coisa inovadora. Era um editor de texto. Não era um editor de texto. E por que o editor de texto não seria uma surpresa tão grande para mim? Porque o editor de texto, ele é uma transposição de um conceito que já existia. Já existia máquina de escrever. Então você simplesmente pegou aquele papel e transformou numa tela e eventualmente numa impressora. Tá? Segunda opção, era um gerador de slides. Também não. Tá? Por quê? Porque já existiam slides naquela época feitos por outros meios. Então o que era? Era uma planilha eletrônica. A planilha eletrônica, gente, naquela época, o que ela trouxe? Ela trouxe um elemento de inovação. Ninguém tinha planilha, ninguém sabia o que era uma planilha, ninguém fazia planilhas. Toda a gestão, ou seja, se você falar assim, é uma base de dados, é um banco de dados, também não, porque você tinha arquivos, registros, etc. Isso foi automatizado por base de dados, mas não a planilha.
Tá? Aquele conceito da planilha de você ter várias funções dependentes do valor da célula, você altera o valor da célula, ela se propaga pela planilha. Nada, isso era um conceito novo. Tá? Mas hoje em dia, o que aconteceu com esse conceito? Não é, né, vamos dizer, é uma ferramenta que todo mundo usa, não é um aspecto de pesquisa em computação, não é um aspecto de que as pessoas ainda fazem, é um produto de mercado. 30 anos depois, aquela coisa esotérica, exótica, que era um VisiCalc naquela época, ele se transformou em algo que você tem na nuvem, que você tem no Google, que você tem milhares de formas diferentes, etc. E mais do que isso, né, que todo mundo da face, da Fafiche, das ciências econômicas, das ciências humanas, de outras ciências, são usuários pesados e, sinceramente, eles, em geral, eles sabem mais de uma planilha do que a maioria do pessoal de computação. Tá? Então, vejam bem, quando a gente fala de que tem que haver uma mudança em termos de tomada de decisão, é que nós, da computação, nós deveríamos estar buscando ferramentas e maneiras de fazer com que eles passassem a usar isso, né? Ou seja, eles no sentido de ciências econômicas, ciências humanas e outras áreas, e que nós, de alguma forma, a gente estivesse trabalhando no que vai ser a planilha de daqui a 30 anos. Então, essa é que é a pergunta que está por trás. Tem toda uma história transiente aí no meio do caminho que a gente vai falar um pouco sobre ela. Então, muito do que eu falo hoje sobre ciência dos dados não é simplesmente ciência dos dados. É como que a ciência dos dados pode ser um fator transformador de várias áreas, de vários modelos de trabalho, a partir do momento em que ela habilita tomadas de decisão a partir de dados, e não tomadas de decisão intuitivas ou com pouca informação ou etc. Então, a oportunidade que se nos apresenta é essa. Bom, vamos lá. Então, a pergunta aqui, né, então, aí vem todo o hype por trás, que é o cientista de dados, né, que falam que é a profissão mais sexy do século XXI, o unicórnio, etc, etc, etc. Mas, na verdade, o que é a grande mudança? Tá? A grande mudança é que não é um cientista de dados que brotou, né? Brotou um cientista de dados. Isso não brotou. Isso é uma conjunção natural e que vem sendo construída há décadas. A estatística existe há décadas, a computação existe há décadas, as outras áreas mais afins existem há décadas. E não é de repente, isso não aconteceu de repente. O que é um evento recente é as pessoas passarem a acumular e considerar dados de maneira mais sistemática. Tá? Então, por exemplo, tem um exemplo que é trivial e que ele já está misturado na nossa vida, que é o quê? Consultas à máquina de busca. Tá? Aquilo é um embrião, porque você veja o seguinte, a partir do momento que o usuário ele é capaz de construir consultas mais elaboradas que vão facilitar aquele encontro que ele está procurando, ele já sabe mais ou menos que palavras que ele tem que colocar e ele já brinca com esse tipo de coisa, entre aspas, ele já está fazendo ciência dos dados. Ele está, de alguma maneira, entendendo qual que é o mecanismo de busca, qual que é o princípio de funcionamento dele, implicitamente ou explicitamente, e está explorando aquilo para poder encontrar as coisas que ele está procurando. E aí a pergunta que vem é o seguinte, até onde que esse usuário vai chegar? Né? Até onde que ele vai chegar? Porque em algum momento, e a gente já começa a vivenciar isso em algumas áreas da computação, a gente vai viver o paradoxo do micro-ondas. Todo mundo sabe qual que é o paradoxo do micro-ondas, né? Você tem um micro-ondas que ele faz tudo lá, mas você só aperta mais um nele. Alguém deve saber mexer com o micro-ondas. Alguém aqui usa o micro-ondas mais do que mais um? Olha lá, 2%. 3%. Então, essa que é a questão. Em algum momento, nós vamos nos deparar com o paradoxo do micro-ondas aqui. Mas, por enquanto, a gente não sabe qual que é, não. E vejam bem, esse cientista de dados, o que ele tem? Ele tem habilidade analítica, ele tem capacidade investigativa, ele tem empreendedorismo, ele entende o negócio e ele sabe programar. Aqui tem uma dualidade que é interessante a gente mencionar. Tá? Primeiro, o seguinte,
a maioria absoluta dos técnicos, né, das pessoas da área de computação, não podem até ter as outras habilidades que em muitos casos são inatas, mas elas vão ter uma dificuldade gigantesca para entendimento do negócio. Tá? Mas quando se fala de habilidade de programação, isso vem sendo tomado de uma forma muito literal. Tá? E aqui vem uma provocação. Tá? Vários desses cursos que a gente vê de Data Science, Coursera, não sei o que, etc., a primeira coisa que eles fazem é jogar uma linguagem de programação na cabeça do próprio coitado. Né? Não funciona, gente. Tá? Por quê? Porque aquela pessoa, todo mundo aqui deve ser programador, aquela pessoa que nunca viu uma linguagem de programação na vida, na hora que ela começa a tomar aquilo, ela toma um choque anafilático e cai dura na cadeira. Não funciona. Porque, e veja, isso aqui, você falar que a pessoa tem que saber que programar, é uma aproximação grosseira de quê? Que a pessoa tem que saber criar fluxos. Ela tem que saber que ela vai pegar o dado A, vai transformar no B, vai virar o C, vai chegar no D, e aí ela vai usar aquilo para tomar decisão. Então, você querer que ela faça aquilo programando, você está dando um passo a mais. Fazendo uma analogia mecânica, é o seguinte, o que a gente quer, o que a gente precisa, é que as pessoas saibam dirigir e passar marcha. E quando você chega e fala que ela tem que aprender a programar, você está querendo que ela diga, né, o que vai acontecer dentro da caixa de marcha. Então isso é um assunto de reflexão que a gente tem que refletir e pensar no assunto. Lembra da história da planilha, tá? Inclusive a planilha, tem um detalhe que eu esqueci de falar, é o seguinte, tem várias pesquisas que se fazem sobre a utilização de ferramentas para esses projetos de inteligência analítica, e o primeiro lugar, era mais ou menos esperado, ou seja, que é utilizado em mais projetos, é uma linguagem que chama R, porque ela tem muitos pacotes, ela é muito disseminada, não sei o que, e é livre, é aberta, então é o primeiro lugar. O segundo lugar é que é o interessante. Qual é a segunda ferramenta mais utilizada em projetos de análise de dados, etc, etc, etc? A planilha. Então isso é mais um indício que a planilha está aí pedindo para ser substituída. Mas tem que ser algo à altura. Algo que o usuário, né, não seja obrigado a saber como é que a caixa de marcha funciona. Por outro lado, né, agora vamos ver o outro lado da moeda. Por outro lado, para a área de computação, isso se torna uma oportunidade única. Por quê? Porque é a oportunidade de que um contexto maior de pessoas adquira uma habilidade algorítmica. E aí sim a área de computação vai deixar de ser simplesmente aquela coisa que gera a web. Tá? E que tem muito mais por trás, ok? Bom. Então tem alguns invariantes que estão aqui, né, que eles já existiam na área de analytics, de inteligência, de tudo isso que eu estou falando, tá? E essas coisas elas vão continuar existindo, tá? Então vejam bem, você na construção desses sistemas, e aí vem um aspecto interessante, na construção desses sistemas, você vai ainda ter que lidar com todos os problemas, porque eles não estão resolvidos. Tá? E aí daqui a pouco a gente vai falar um pouco da transição.